juntos fazer a nossa oração. Boníssimo Deus, soberano Pai Criador, é com alegria que mais uma vez nos encontramos reunidos neste ambiente sagrado, diante da sua presença gloriosa e na presença dos teus santos poderosos, que desceram dos céus de diante da tua face, ó Deus, para trazerem até nós as tuas preciosas bênçãos, que enriquece o nosso espírito e a nossa fé, que nos dá sabedoria divina para trilharmos neste caminho, para lutarmos confiantes, sem esmorecer diante das lutas, dos problemas desta vida, mas buscarmos a cada dia a tua graça, o teu amparo, que é tudo para o nosso viver, e procurando obedecer os teus ensinamentos, a tua santa lei, porque é o que nos dá direito a tua graça e o teu amparo. Deus bendito e Senhor, estamos aqui para prestarmos juntos o nosso louvor, a nossa adoração e gratidão a Ti como Deus Pai e Criador, ao Teu Divino Espírito Santo, também a Jesus, nosso divino e eterno Salvador, prestando a nossa gratidão sincera igualmente a todos os Teus poderosos santos, a nossa bendita e amada Avó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, Santa formada por Ele Jesus, que veio cumprindo a sua gloriosa promessa. Também o nosso bondoso e estimado Santo Irmão Aldo, profeta destes dias, que lutou 44 anos à frente deste povo, que nos ensinou a amar o teu reino, que nos ensinou a valorizar o sacrifício de Jesus, que nos ensinou a crer e confiar na missão gloriosa da bendita Mãe Maria Santíssima, que é a mãe de Jesus, teu amado Filho, ó Deus, e é também a nossa mãe divina e celestial. Por tudo isto nós te damos graças, Senhor, pedindo que aceite e receba todo o nosso louvor e a nossa gratidão junto com estes santos, e que esta reunião transcorra na mais perfeita paz do teu reino, que seja ela muito proveitosa para o bem e edificação da nossa fé, para que estejamos sempre unidos ao Senhor Deus e ao teu reino celestial, e também unidos uns com os outros, pois esta é a tua santa vontade, para esta família apostólica, que o Senhor sempre tem prazer de abençoar e de dirigir, porque é promessa do teu amado Filho Jesus. Glorioso Deus, honra, glória e louvor nós te damos, e a todo o teu poder celestial a nossa gratidão, entregando tudo em tuas santas mãos. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte. Todos poderão assentar-se. Prosseguindo com o nosso louvor, iremos cantar de nosso finário o hino de número 30, que tem o título Vida Eterna e Poder. Ganha a vida eterna pela salvação, aceitando a Jesus no coração, ganha o seu poder pela oração, vigilância e santificação. Jesus quer dar a vida eterna, a riqueza maior de um cristão, mas
receber esta dádiva é preciso de santificação. Jesus quer dar seu poder, sua graça e sua unção, mas para receber esta dádiva é preciso de santificação. A seguir iremos cantar o hino de número 60 de nosso inário. Avante, avante, Filho de Deus. Avante, avante, ó Filho de Deus, avante sem nunca esmorecer, para andar sempre com Deus e todo mal vencer. Coragem, coragem, para obedecer, eu amor sincero por Jesus, pois a timidez faz esmorecer, mas o amor sincero me ajuda a vencer. Ainda de nosso inário, cantaremos o hino de número 102. Meu coração pertence a Deus. Meu coração pertence ao meu Senhor, e meu Jesus me guarda, guarda no seu amor. Sou Amém. Agora iremos ouvir a apresentação do coral. O hino que será apresentado tem o título Sou Feliz, Sou da Santa Avó Rosa.
também apresentado com o coral. Ouviremos a seguir o hino de número 182, que tem o título Venceremos Cantando. Eu sempre gosto de lembrar a todos os irmãos que cada hino de nossa igreja é uma mensagem preciosa, que alegra os nossos corações, a nossa alma e edifica a nossa fé, porque são mensagens de grande valor, que nos ensinam a respeito das coisas de Deus, do reino dos céus, dos seus santos poderosos. Então é importante nós acompanharmos sempre com bastante atenção. Vamos ouvir a apresentação do hino. Até
Estimados irmãos e irmãs, nesse momento irei proceder o levantamento das contribuições que se destinam a ajudar a manter a obra gloriosa que esta igreja realiza e que é de grande valor para o reino dos céus, para as nossas vidas. Porque esta igreja existe, irmãos, como sabemos, para dar oportunidade de salvação a todos os bons e humildes de coração, que possam crer na mensagem que anunciamos, nas promessas de Jesus, nosso Senhor, para que possam ter uma vida feliz e abençoada já nesta terra, e quando terminar os seus dias neste corpo, poder habitar seguramente nos céus, no reino de Deus, e gozar como herança da vida eterna. Daí a importância que tem a obra que esta igreja realiza e como nós devemos compreender o valor que tem as nossas contribuições para ajudar a manter esta obra. Eu leio para todos os irmãos e irmãs a mensagem que está contida nesse boletim que fala a este respeito. Amor se paga com amor, é o título da mensagem. Estimados irmãos e irmãs, o amor que recebemos de uma pessoa deve ser retribuído na mesma proporção ou até com um amor maior ainda. Uma das virtudes mais belas do Espírito de Deus e que deve estar no coração do seu povo é o sentimento de gratidão, que nós, apostólicos, devemos retribuir pelas gloriosas bênçãos que temos recebido dos céus, por meio da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Quando estava entre nós, o irmão Aldo muito lutou para nos ajudar em tudo, e fazia com a esperança de nos ver felizes e bem-sucedidos em nosso viver cotidiano. E agora nos céus, junto à Santa Avó Rosa e à Santa Mãe Virgem Maria e a todo o poder celestial, muito eles têm nos ajudado. Os irmãos têm observado o quanto estes santos de Deus têm abençoado o nosso povo, a nossa igreja, e o quanto eles têm guardado os filhos de Deus de todo o mal. As lutas têm sido imensas, mas estes santos sempre têm concedido uma saída para as situações difíceis e ajudado na solução de problemas que surgem na vida de cada um dos filhos de Deus. A melhor maneira de demonstrarmos a nossa gratidão por todas as bênçãos que temos recebido dos céus é praticar a fidelidade e a obediência à Santa Avó Rosa, à sua igreja e também, sempre de forma sistemática, através da contribuição, manter a obra apostólica atuante. Próspera e semeadora da palavra da vida, palavra esta que redime, salva e prepara almas para Deus, o nosso Pai. No boletim publicado em 24/12/2009, o Santo Irmão Aldo nos deu o seguinte recado: eu, irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, esperamos muito dos irmãos e irmãs apostólicos e sempre aguardamos a manifestação do seu amor por nós, pela igreja, por Deus o nosso Pai, por Jesus nosso Senhor e por Maria Santíssima. Sendo assim, preparem a sua oferta especial para ajudar a nossa igreja, pois as contribuições, pois a nossa igreja está dependendo das suas contribuições para cobrir as grandes despesas que temos para manter a nossa obra. Eu, irmão Aldo, confio no vosso amor, na vossa gratidão, e também conto com o esforço que farão em favor da obra da nossa amada Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs, creiam que o nosso querido Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Avó Rosa, com a Santa Mãe Virgem Maria e com o nosso Senhor Jesus,
confiam em todos nós e que tudo faremos para levar avante a obra de nossa igreja, que eles tanto lutaram e lutam, para que a Igreja Apostólica cumpra a sua nobre missão de salvar muitas almas e levá-las para os céus. A direção da igreja confia na vossa compreensão, no amor que possuem pela igreja e no esforço que farão para suprir as nossas necessidades, a fim de cobrir todos os pagamentos deste mês, para que possamos dar andamento nas obras de expansão e adequação de nossa igreja, possamos ampliar o número de congregações e programas radiofônicos à hora milagrosa. Pela vossa oferta e o vosso amor, lhes agradecemos, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Recebam o nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas destes santos de Deus, para que todos tenham muita paz, saúde e felicidade. Então está aí, irmãos, este esclarecimento, este pedido, este apelo, que é muito necessário, porque a obra da igreja, ela vai crescendo a cada dia que passa. E naturalmente as despesas aumentam. E todos nós somos conhecedores de que a obra desta igreja é realizada, sempre foi, e assim será, única e exclusivamente com a ajuda do seu próprio povo, com ofertas espontâneas, generosas, que representam gratidão, amor e fé. E, aliás, irmãos, é importante nós compreendermos que Deus, ao deixar esta parte para o seu povo fazer, que aliás não é somente dos dias atuais, mas desde os tempos passados, dos profetas que cumpriram a sua missão na terra, sempre Deus orientou que o seu povo cooperasse para a manutenção da obra que era realizada, tudo que fosse necessário e preciso. E assim acontece nos dias presentes na obra desta igreja que é do Reino dos Céus. Mas nós precisamos entender, irmãos e irmãs, que Deus, o nosso Pai, Ele tem objetivos, quando Ele deixa esta parte para nós fazer. E quais serão esses objetivos de Deus? É fácil de compreender. Com isto, irmãos, Deus pode provar o nosso amor e a nossa fé. Até que ponto nós somos capazes de fazer alguma coisa em prol do reino dos céus e para o nosso semelhante. Vejam que até nisto Deus, irmãos, Ele nos ajuda a cumprirmos o mandamento do seu glorioso e amado Filho, quando diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo, ao nosso semelhante, igual a nós mesmos. Então, quando nós ajudamos a semear a semente da vida, que é o Evangelho de Jesus, a sua palavra eterna, que tem poder eterno, que transforma a vida, que proporciona paz, felicidade e o mais importante de tudo, a salvação da alma. Porque a pessoa passa a compreender a vontade de Deus e a viver para o seu reino. E passa a ter direito à sua graça todos os dias e o amparo dos céus. Então, quando nós estendemos as nossas mãos generosas com este entendimento, fazendo com amor, com fé, com gratidão na alma, reconhecendo tudo o que Deus fez, tem feito e ainda fará por nós. E desejando, irmãos, todos os humildes e bons de coração que almejam os céus e a salvação da alma encontrem este caminho glorioso e tenham a mesma oportunidade que nós tivemos. E tivemos, irmãos, porque antes de nós alguém fez a sua parte. Alguém ouviu, irmãos, uma mensagem nesse sentido. O quanto é importante cooperar com a obra de Deus e ajudar o nosso próximo. E comoveu o seu coração, e teve esse entendimento e fez o seu esforço de gratidão. E muitos desses hoje já estão com Deus no céu, desfrutando da vida eterna e do seu galardão.
e foram bem-aventurados. Porque a melhor coisa que tem, irmãos, é servir a Deus. Uma coisa que possa ser melhor do que isto. Até porque esta vida terrena é passageira. E tudo que nós levaremos, irmãos, junto do nosso espírito, serão somente as boas obras que praticamos nesta vida. Estão vendo a importância que tem, irmãos? Fazer a nossa parte com entendimento, com sabedoria. Isto muito alegra o nosso Deus, pois Ele deixou para nós. E Ele confia em nós. Assim como os seus santos. Então façam aquilo que puder, que tiver no seu alcance, mas façam com amor, façam com entendimento e com esse desejo na sua alma. E serão recompensados em sua vida, porque Deus é fiel. Porque Deus nos ama e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Abrirei as janelas do céu e derramei sobre vós bênçãos preciosas sobre a sua vida, de maneira que nada falte. E não tem faltado para nós, não é? Eu deixo esta mensagem em seus corações e vou fazer uma oração pedindo que sejam consagradas as suas ofertas. Puríssimo Deus e nosso Pai, receba neste momento mais uma vez as ofertas dos teus filhos e filhas, que com amor e gratidão na sua alma sempre tem feito para te ajudar, para te servir, desejando ajudar o seu semelhante, desejando que esta igreja prossiga esta obra gloriosa avante a cada dia, para alcançar almas preciosas para os céus e para o teu reino. E nisto, ó Pai, eu sei que o Senhor se alegra muito por ver que o sacrifício de Jesus, teu amado Filho, não foi em vão, porque todos os dias, junto com Ele, tem colhido almas preciosas para o teu reino. E tem lutado para que uma multidão muito grande possa alcançar esta vida tão preciosa e os céus, através da obra gloriosa desta igreja e do esforço de cada um de nós, os teus filhos e filhas. Te entrego em tuas mãos, Pai, estas contribuições. E em teu nome eu as declaro consagradas e peço que derrame as tuas bênçãos sobre todos os teus filhos e filhas como recompensa dos céus. Amém. As irmãs diaconisas irão passar recolhendo as contribuições e nós ouviremos logo a seguir, apresentado com orquestra, o hino que tem o título O Profeta e o Povo de Deus. A sede. Prezados irmãos, estamos nos aproximando do pagamento da última parcela da compra do imóvel onde está localizado o restaurante Canarinho. Precisamos da união e o esforço de todos para concluirmos este pagamento, que será realizado no final deste mês de fevereiro. Pedimos de coração que continuem nos ajudando nesta campanha da sede, colocando a sua oferta em envelopes de ofertas especiais destinadas à campanha da sede, ou depositando diretamente no Banco Bradesco, na agência 097, conta corrente 303577, dígito 8, e em nome da Igreja Apostólica. Contamos com a união, colaboração, dedicação e entendimento de todos os irmãos e enviamos o nosso abraço fraternal a todos. Então, irmãos, façam a sua parte, cooperem, ajudem, é muito importante para o crescimento desta obra. E deve ser uma alegria muito grande para todos nós, sempre, quando vemos, irmãos, os planos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão sendo realizados, porque são os planos de Deus, de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima. Então é mais um imóvel adquirido, e nós todos sabemos a importância que tem, e por isso devemos ajudar, cooperar com alegria. Eu agradeço a todos também, assim como a direção está aí agradecendo e mandando o seu abraço fraternal, os nossos irmãos do ministério, não é? Vamos ouvir então a apresentação do hino.
ouviremos em prosseguimento a apresentação de um solo. É o de número 38 do caderno e tem o título Para Servir com Santidade. Cada dia que nesta terra e neste corpo eu aqui viver, para ser feliz e ter a vida, eu sei que tenho que obedecer à Santa Igreja, que me ensina a disciplina e a santidade, e assim fazendo, obedecendo, terei a paz, vida e felicidade. Obediência, a santidade, a paciência e a humildade são qualidades que devo ter em minha vida enquanto aqui viver, vivendo assim uma vida bem fiel. Eu sei que um dia irei morar no céu. Estou ciente que devo ter uma vida santa e piedosa, obedecendo a sã doutrina e a disciplina da nossa Santa Rosa, pois ela tem todo o poder para me dar a proteção e me abençoar com seu amor, também me dar sua santa inspiração. Para servir com santidade a Santa Igreja do meu Senhor, e assim cantar hinos gloriosos e expressar o meu louvor a Deus, o Pai, a
Jesus, seu Filho amado, e a ti, ó Santa Rosa, eu dedico o meu louvor. Irmãos, neste instante, eu passo a ler um esclarecimento do Conselho Deliberativo ao Ministério e a toda a Igreja. E depois nós ouviremos a apresentação de mais um hino com o coral e em seguida a mensagem. Esclarecimento do Conselho ao Ministério e a toda a Igreja. Mais uma vez, nos vemos na obrigação de apresentar ao Ministério e a toda a Igreja esclarecimentos e a verdade sobre acusações infundadas e mentirosas de pessoas que iniciaram uma campanha difamatória contra a Igreja Apostólica, contra o Conselho Deliberativo e contra alguns pastores. Colocaram inúmeras mentiras, calúnias e difamações na internet, em blogs, redes sociais, escondendo a sua verdadeira identidade. Muitas vezes em suas gravações falam em nome do Santo Irmão Aldo, porém de apostólicos não tem nada, porque plantam mentiras e calúnias que são repudiadas por Deus e pelo Santo Irmão Aldo e por todos os santos dos céus. Solicitamos a todos os verdadeiros apostólicos que não deem ouvidos a estas pessoas, que se tivessem caráter e boa vontade, não se acovardavam através de vozes eletrônicas e computadorizadas, e viriam pessoalmente apresentar suas queixas e provas contra o Conselho. Porém, como não as têm, enganam os que ouvem como se fossem voluntários com boa intenção. Mas a verdadeira intenção é desestabilizar o Conselho, a Igreja, e se apoderarem dos bens da mesma. Cuidado com as redes sociais, mensagens instantâneas, principalmente o WhatsApp, Facebook e os blogs. Não deem ouvidos a conversas ou questionamentos sobre a sua fé, promovidos por estas pessoas. Pedimos aos pastores que não se envolvam em conversas sobre teorias e pensamentos de pessoas que querem confundir ou dividir a nossa igreja. Não participem de eventos ou refeições organizadas justamente para dissimular pensamentos e teorias diferentes da nossa fé. Lembrem-se de nosso estatuto e regimentos. A doutrina e disciplina de nossa Igreja Apostólica são causas pétreas, ou seja, imutáveis, não serão alteradas ou modificadas. Procurem vigiar bastante e pedir a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, sabedoria e forças para vencermos estes momentos de lutas e dificuldades. Não deem ouvidos aos áudios que circulam por celulares e na internet, como sendo um grupo de apostólicos, difamando a nossa fé e principalmente o Conselho Deliberativo. Estes difamadores se escondem atrás de falas computadorizadas, plantando mentiras, calúnias e principalmente a divisão de nossa igreja. Se nossos pastores ou qualquer irmão apostólico tiver alguma dúvida ou questionamento, procurem os membros do conselho, ou seja, nós que estamos trabalhando muito por esta igreja e pelos irmãos de fé verdadeira, que amam esta igreja apostólica. Será um prazer atendê-los, porque amamos a nossa igreja, amamos o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa e a todos os santos dos céus. O núcleo jurídico apostólico não tem nada de apostólico, porque pregam o ódio, a discórdia e principalmente a divisão da igreja apostólica. Já tentaram abrir até processo contra o Conselho Deliberativo, porém a justiça de Deus impera e inspirou a justiça terrena a arquivar o processo em questões de horas.
por provas infundadas e mal intencionadas. Este grupo não faz parte do Conselho Deliberativo e nem do Conselho Fiscal da nossa igreja, que é o CAEF, um órgão legalmente criado pelo ministério, formado por pastores fiéis à nossa fé e aos princípios de nossa igreja, e sempre fiscalizam e ajudam o conselho quando necessário. Sejam fiéis e sábios, preservem a sua fé e o seu espírito, para serem verdadeiramente filhos de Deus nesta terra, e um dia alcançarem a salvação na eternidade com Deus e os seus santos para todos sempre. Agora nós vamos ouvir a apresentação de mais um hino com o coral. Este hino tem o título Foi Deus. Então vamos acompanhar com bastante atenção esta mensagem que é muito linda. E após a apresentação deste hino, então, iremos meditar na mensagem que está contida neste boletim.
Maravilha, não, irmãos? Ouvimos a mensagem deste hino. Foi Deus quem formou esta igreja. E realmente foi. Esta igreja faz parte das promessas de Jesus, nosso Senhor. Ele prometeu a Deus um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que vivesse para o reino dos céus, na unidade espiritual, unidos numa só fé, num só espírito, num só amor, onde Deus pudesse não só dirigir e governar o seu povo na terra, mas manifestar a sua glória e o seu poder na vida deste povo, para que o mundo pudesse ver e contemplar o amor de Deus, a sua misericórdia, a oportunidade que Ele dá à criatura humana para salvá-la. Nós temos que dar muito valor a esta igreja, aos ensinamentos que nós recebemos, irmãos, semanalmente através dos boletins, porque são ensinos que Jesus deu a Santa Avó Rosa, o consolador de sua promessa. E ela, através do ministério do nosso querido irmão Aldo, nos ensinou como devemos proceder para agradar a Deus, para merecer a sua graça, para vencermos nesta vida e um dia estarmos no céu e recebemos como herança aquilo que Jesus e o Pai prepararam para todos nós. Então está aqui mais uma mensagem importante, falando inclusive a respeito do ministério do Santo Irmão Aldo, dos ensinos que ele nos deu a esta igreja, que são eternos. É importante nós entendermos isto, irmãos e irmãs, porque às vezes vem alguma mensagem no boletim, relembrando mensagens que o irmão Aldo nos deu alguns anos atrás, enquanto estava na vida do corpo, e alguém pode pensar, mas o irmão Aldo não está mais aqui. Irmãos, a mensagem que Jesus pregou há mais de 2000 anos atrás, ela é eterna. Nunca perdeu o seu valor. E nunca perderá. É eterna. De tal maneira que todo aquele que crer e viver o que ele ensinou, quando esteve na terra e novamente nos fez lembrar, como ele mesmo prometeu que o Consolador lembraria tudo o que ele havia ensinado e anunciaria tudo aquilo que ao seu tempo ele não pôde fazer. E ele mesmo afirmou isto: tenho muito que vos falar e vos ensinar, e deixou a cargo do Consolador. Disse que o Consolador aprenderia com ele e que transmitiria ao seu povo a vontade do seu Pai. E é o que nós temos aprendido nesta igreja. Agora precisamos viver, precisamos dar valor e praticar em nossa vida isto, irmãos, que resolve o assunto. O ministério do Santo Irmão Aldo é de grande valor para esta igreja. Disse Jesus aos seus apóstolos a respeito do futuro da sua igreja: haverá um só rebanho e um só pastor. E São Paulo também profetizou sobre a unidade da igreja, dizendo: um só corpo, um só espírito, um só Senhor, uma só fé, uma só doutrina. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e atua por meio de todos e se encontra em todos, através da unção preciosa do Espírito Santo e do Consolador. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, que para que houvesse esta unidade espiritual e Deus pudesse reinar sobre um povo, seria necessário haver um só pastor.
ou um guia espiritual para este povo, pessoa dotada de todos os dons do Espírito Santo e que pudesse contar com a presença e a direção do Espírito Consolador. Quando Jesus, nosso Senhor, prometeu o Consolador, prometeu em seguida que haveria um só rebanho e um só pastor. Está bem claro que este pastor precisaria estar no meio do seu povo, ser visto e ser ouvido, como aconteceu com ele, Jesus, com a Santa Avó Rosa, que foram vistos e contemplados com toda a virtude e poder quando viveram nesta terra. O irmão Aldo é o pastor prometido por nosso Senhor Jesus, tanto que tudo se cumpriu fielmente no seu ministério de servo de Deus. Nós, apostólicos, contamos com uma só doutrina e disciplina, cujos ensinos têm sido divulgados semanalmente através deste boletim interno da Igreja Apostólica, anunciando a mesma mensagem do irmão Aldo e do Consolador. Uma só fé, um só batismo, pois o nosso batismo é o batismo do Consolador. Um só Espírito, pois o santo irmão Aldo e a Santa Avó Rosa muito lutaram e continuam lutando para unir os corações. Então vejam bem, irmãos, a fim de que todos sejam ligados num só Espírito, que é o Espírito de Deus e do Consolador, e não da divisão e do engano, mas num só pensamento, e num só propósito de servir a Deus, ao nosso Senhor Jesus, ao Consolador, ao Santo Pastor e à sua Santa Igreja, e de amarem-se uns aos outros como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Antes de voltar ao Pai, o Divino Mestre, em sua oração sacerdotal, rogou em favor da unidade da Igreja, dizendo assim: eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que cheguem à perfeita unidade, e portanto o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste como amaste a mim. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, o significado e a importância do governo do ministério que o santo irmão Aldo exerceu nesta Igreja Apostólica. Sem ele não poderíamos ter sido dirigidos por Deus, nem pela Santa Avó Rosa. Não poderíamos ser a igreja que vem triunfando sobre o pecado e sobre o mundanismo. Nem mesmo poderíamos divulgar que é tempo de salvação para tantos quantos buscam um caminho que os conduza aos céus, estejam onde estiverem neste mundo. Porque a mensagem, irmãos, de Jesus, a mensagem do Consolador, a mensagem desta igreja e deste profeta, ela está sendo semeada no mundo inteiro. E foi Jesus quem falou que o seu evangelho seria conhecido de todas as nações da terra, onde Deus estaria dando a oportunidade gloriosa de todos conhecerem a sua vontade, experimentarem a sua graça do seu viver e permanecessem com Ele no reino do céu. E é o que está sendo feito nesses dias. Portanto, para que a nossa igreja seja cada dia inspirada pelos céus e para que possa contar com a graça santificante e as bênçãos do Consolador, é preciso que a cada dia de nosso labutar, obedeçamos às orientações e os conselhos do Santo Irmão Aldo e estejamos unidos a ele e a Santa Avó Rosa, a fim de continuarmos a ser uma igreja vitoriosa. Estão vendo a importância da união? Depois nós vamos falar um pouquinho mais. Lembrem-se de que a nossa igreja foi conduzida com mão forte durante 44 anos como um barco seguro, cujo timoneiro, o Santo Irmão Aldo, sempre foi sábio, prudente, corajoso e fiel a Deus, à Santa Avó Rosa e ao seu povo, e nos dirigiu com toda a sabedoria do céu. Creiam, prezados irmãos e irmãs, que uma igreja, para ser realmente do céu e cumprir a missão de realizar, ou de religar, cumprir a missão de religar o homem ao seu Criador, que é o nosso Deus e Pai,
precisa ser santificada e consagrada, e em tudo a Deus e aos seus santos. Precisa ser sempre fiel às leis e aos mandamentos divinos. Deve ser isenta de todo o pecado e do mundanismo. Deve obedecer fielmente aos seus ensinos doutrinários e às regras disciplinares que eleva, ou seja, de elevada moral e de boa conduta. Apostólicos do Consolador, vamos lutar com fé, amor e santidade, para conservarmos tudo que a Santa Avó Rosa com Jesus, o Divino Mestre, nos concederam, através do Santo Primaz Irmão Aldo, a fim de perseverarmos e preservarmos a nossa amada Igreja do pecado e do mundanismo. Obedeçamos aos preciosos ensinos da doutrina e da disciplina que estes santos de Deus nos legaram com tanto amor, para nos fazerem filhos de Deus ainda nesta terra. Agora, esta consciência, ou digo melhor, agora está. Importante isto, irmãos. Eles tudo fizeram e tudo tem feito por nós. Mas vejam bem o que diz aqui. Agora está na consciência e na fé de cada apostólico o dever de ser sincero, obediente, leal e perseverante neste santo caminho dos céus. Então nós temos que fazer a nossa parte, não é? Confiem de todo o coração em nosso santo irmão Aldo, saibam que ele está ainda mais presente junto a todos nós, o seu povo nesta terra, com todo o poder e autoridade de Jesus, da Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria Santíssima, com os santos apóstolos, os santos profetas e milhares de anjos juntos com todo este poder, lutam para levar a nossa igreja para os céus. Estimados irmãos e irmãs, lutem a cada dia para terem toda esta proteção e nunca se esqueçam do exemplo da luta incansável que o nosso santo irmão Aldo travou aqui na terra, em nosso favor e de nossa Santa Igreja Apostólica. Nós todos vimos e contemplamos isto, irmãos. E ele muito lutou, inclusive, para nos manter unidos, como família de Deus, como povo de Deus, porque isto é indispensável para que Deus possa continuar atuando em nossas vidas, nos dirigindo, nos abençoando, nos amparando e nos preparando para o seu reino, para os céus. A Santa Avó Rosa muito lutou quando esteve na terra e ela recebeu de Jesus estes ensinamentos e nos ensinou, assim como o irmão Aldo continua a nos ensinar o valor que tem a união do povo de Deus. Por quê? Exatamente porque lá nos céus é assim. Lá nos céus há uma união perfeitíssima entre Deus e os seus santos. E nós estamos nos preparando para um dia morar no céu com os santos de Deus. Então já temos que viver aqui esta perfeita união, praticando somente o bem, a vontade de Deus, porque o reino dos céus, irmãos, é o reino do bem. Tudo o que é bom, tudo o que é agradável, tudo o que é de justiça, pertence a Deus e ao seu reino. Por outro lado, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que prejudica, tudo aquilo que faz mal, inclusive a desunião, o desentendimento, o rancor, o ódio, a maldade, todos esses sentimentos não são do reino de Deus, então não pode existir no coração do filho e filha de Deus. E para haver unidade espiritual, precisa haver bons sentimentos, precisa haver humildade, precisa haver mansidão, precisa haver o perdão, a compreensão, o amor fraternal, irmãos, é o que nos une uns com os outros e com o reino do céu. O amor fraternal, o amor que Jesus
dedicou a nós e que nos ensinou, e a Santa Avó Rosa do Irmão Aldo também. Nós estamos aprendendo. E Deus nos capacita para isto, Ele nos prepara, porque Ele nos dá o entendimento e a sabedoria, basta cada um de nós querermos. E devemos querer, porque temos que progredir como filhos de Deus, em tudo, especialmente na nossa vida espiritual, precisamos progredir, para estarmos mais preparados a cada dia, para servirmos e honrarmos o reino dos céus, para vivermos em comunhão de espírito, para ajudarmos uns aos outros, para divulgarmos a esta humanidade que aqui ainda há uma esperança, que aqui há oportunidade, irmãos, de vida e de salvação. Este é o nosso dever sagrado. Mas é aprendendo e colocando em prática que nós chegaremos, irmãos, a este estado de alma, de espírito. Estamos unidos a Deus, aos céus, e como família nos considerar como verdadeiros irmãos. Isto é união, irmãos. Por esta causa, a Santa Avó Rosa muito lutou e luta até hoje. O irmão Aldo nos deu belíssimos ensinos através deste boletim, como eu acabei de ler agora. Inclusive lembrando que o próprio Jesus, em sua oração sacerdotal, pediu a Deus, rogou ao Pai por esta união, para que houvesse esta possibilidade. Mas depende do nosso querer, da nossa boa vontade, do nosso interesse, irmãos, de ser melhor a cada dia. Jesus, irmãos, fez de tudo quando esteve nessa terra para ensinar. E é interessante, às vezes quando é oportuno, eu gosto de lembrar, para os irmãos compreenderem melhor, todos nós. Jesus, quando estava preparando os seus santos apóstolos, queriam continuar a sua obra, divulgar o seu evangelho, anunciar o seu santo nome, a sua missão gloriosa, o que ele veio realizar nesta terra, as suas promessas. Irmãos, ele escolheu os seus apóstolos, mas ele sabia que apesar da humildade, porque ele escolheu corações humildes, porque só o humilde pode ter um espírito enriquecido da graça e virtude do céu, só o humilde. Então foi assim que ele escolheu os apóstolos, mas ele sabia que o ser humano sempre tem as suas falhas, então precisa aprender para corrigir e aperfeiçoar. Então vai lapidando o espírito. É assim que acontece com a nossa vida. É o progresso que se dá, não é? Então certa vez Jesus estava andando, e com ele os seus santos apóstolos. Eles andavam de um lugar para o outro, e Jesus abençoando as pessoas, ensinando o reino de Deus e preparando os seus apóstolos. E vejam como é interessante. Jesus não perdia uma oportunidade sequer, irmãos, de mostrar aos seus apóstolos as coisas do reino dos céus, a vontade de Deus, e prepará-los para a sua missão. Em uma determinada ocasião, um certo dia, quando eles caminhavam, muitas vezes andavam o dia todo, de um lugar para outro, assim. Já ao entardecer, eles se aproximavam de um povoado, mas não era ali que eles iam chegar. O destino era um pouco mais além, um pouco mais para frente. Mas eles seguiam. E naturalmente já estavam cansados, porque andaram bastante. Então, ao se aproximar daquele povoado, Jesus chamou 2 dos seus apóstolos e pediu a eles que apressassem um pouco o passo e fossem adiante e chegassem ali naquelas casas e procurassem um lugar para repousar. Jesus sabia de tudo, irmãos. E aí eles foram. Acontece que quando chegaram lá,
e contaram que estavam andando, que estavam viajando, que iam prosseguir depois, no dia seguinte, para frente, até um determinado lugar, outra cidadinha, outro povoado, ou aldeia, enfim. Eles não foram recebidos por aquelas pessoas que moravam lá, exatamente porque aquele pessoal não se entendiam com os outros que moravam mais adiante, aonde os apóstolos falaram que no dia seguinte iriam. Então, por esta razão, eles não receberam. Eles disseram, não tem lugar para vocês aqui. E assim os apóstolos foram na casa de um, na casa de outro, na casa de outro, e receberam a mesma resposta. E observem o que acontece, irmãos e irmãs. Eles voltaram para Jesus, ao encontro de Jesus e dos demais apóstolos, mas voltaram um tanto contrariados, porque acharam que não era possível. Eles falaram, nós estamos vindo com o nosso mestre, queremos um lugar para repousar, e ninguém acolheu eles. Olha o ser humano, irmãos. Então eles voltaram um pouco aborrecidos, e ao chegarem ao encontro de Jesus, falaram e até pediram a Jesus, Senhor, como pode tanta maldade no coração dessas pessoas? Não quiseram nos acolher, isto não é possível. E Jesus viu que eles estavam contrariados. Aí a resposta de Jesus para eles, qual foi, irmãos? Jesus olhou para eles com muito carinho, com muito amor, com muita misericórdia, e falou apenas 2 palavras. Olhando no semblante deles, para o coração deles que estava aborrecido, e disse: a que reino vocês pertencem? De que reino sois vós? Irmãos, olha as palavras de Jesus. Naquele instante eles entenderam. Jesus tem nos ensinado, nosso Mestre e Senhor tem nos ensinado que nós devemos amar o nosso semelhante. E nós estamos contrariados com a atitude deles. Então tocou no seu coração, na sua alma, dos santos apóstolos, que precisavam ter misericórdia, que precisavam ter paciência, que precisavam ter amor, ter misericórdia daquelas pessoas e não guardar no coração nenhum sentimento contra eles, que apesar de não terem acolhidos, mas deviam de ser amados. Ame o teu próximo igual a ti mesmo. Está vendo, irmãos? Que exemplo bonito. E eles guardaram aquilo no seu coração como uma lição do Mestre Jesus. E foram aperfeiçoando o seu ministério, o seu espírito, ao ponto de cumprirem um ministério tão glorioso nesta terra, e muitos deram a sua própria vida por amor aos céus, a Jesus e ao semelhante. Nos deixaram ensinos preciosos. Por que eu estou falando isto, irmãos? Porque acontece muitas vezes na vida da igreja. Apesar de nós termos tanto ensinamento, às vezes um ou outro guarda ressentimento no coração. Porque alguém lhe falou uma palavra que lhe desagradou, que lhe ofendeu, então guarda no coração aquele sentimento. E ao invés de unir, promove a desunião. O sentimento, a angústia. E isto desagrada a Deus. Porque fica a divisão, irmãos. Não pode haver união desta forma. Então tem que perdoar. Tem que ter misericórdia, tem que ter compreensão. Se o seu irmão lhe falou alguma coisa que lhe ofendeu, perdoa, peça inclusive por ele, para que a Santa Voz Rosa lhe dê sabedoria. E ele possa aprimorar o seu espírito, o seu ministério, a sua vida. Isto é união. Então, para encerrar, irmãos, toda vez que alguma coisa chegar no seu coração, no nosso coração, que nós vemos que não é bom,
seja um ressentimento de alguém, seja, irmãos, muitas vezes uma oportunidade para praticar alguma coisa que é contrário à vontade de Deus, à doutrina, à disciplina, porque há tanta ilusão nesse mundo, tanto pecado, tantas coisas que vêm para impedir a nossa felicidade, a nossa vitória, a nossa união. Então, o que devemos fazer? Nós podemos perceber o que é certo e o que é errado. E isto agrada a Deus, isto não agrada a Deus. Então, se não agrada a Deus, eu não posso praticar, porque eu sou um filho de Deus, ou uma filha de Deus. Então, faça esta pergunta a si mesmo. Quando surgir, irmãos, a oportunidade para desobedecer a disciplina da igreja, para falar aquilo que não deveria falar, para guardar mágoa do seu irmão, enfim, tudo aquilo que não é bom, olhe para si mesmo. Nós devemos olhar para nós mesmos e fazer essa pergunta: de que reino sou eu? A que reino eu pertenço? E imediatamente, irmãos, nós iremos corrigir e ser alertados, ver que aquilo não é bom e que desagrada a Deus e tirar do nosso coração. Aí há progresso. Aí há prosperidade. Aí há felicidade. E é assim que nós agradamos a Deus, porque nós pertencemos ao reino do céu. Então temos que agir como filhos e filhas de Deus, rejeitando tudo aquilo que desagrada ao nosso Pai Criador, e abraçando, irmãos, tudo aquilo que aprendemos nesta igreja, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. E um filho e uma filha obediente, irmãos, será sempre vencedor na sua vida. Irá sempre dar alegria a Deus, ao reino dos céus, aos santos. Inclusive, os santos têm prazer em vir abençoar a casa, a vida, o lar, nos dar força, nos ajudar nas horas de luta, de dificuldade, porque não é porque nós somos apostólicos e obedientes, irmãos, que não vamos sofrer lutas, que não vamos ter problema na vida. Não é assim. Agora, a diferença é que nós temos o socorro dos céus, temos quem cuida de nós e que nos ajuda e que nos fortalece para prosseguirmos a nossa caminhada, vencermos e um dia estarmos com Deus no céu. Guarde isso nos seus corações, irmãos. Valorizem sempre os ensinos que tem nessa igreja. Procurem viver assim, promovendo a paz, promovendo a união, considerando os seus irmãos, ajudando-se uns aos outros. Eu sempre digo, irmãos, muitas vezes, até vale mais do que darmos um conselho para alguém, quando às vezes a pessoa não vai aceitar ou não vai receber. Olha, você está errado, você não pode fazer isto, você está usando a saia curta, você está usando o cabelo fora da disciplina, meu irmão. Tem uma coisa muito fácil, irmãos, de nós ajudarmos. Se nós vemos que a pessoa aceita, então podemos alertá-las. Olha, a Santa Avó te ama tanto, ela precisa de você, do ministério. Você está afastando da igreja, volte para a igreja, meu irmão. Nós precisamos de você. Essas são palavras sábias e que não ofendem a pessoa e que ajudam. Mas há uma maneira, irmãos, muito prática de nós ajudarmos. É quando nós vemos alguém enfraquecer na fé, quando está desobedecendo. Nós temos que ter amor e compaixão. Então, o que nós podemos fazer, irmãos? Pedir, orar pela pessoa. Até mesmo quando vemos alguém enfrentando um problema, e nesse caso não precisa nem ser da igreja, às vezes uma pessoa que está com problema na família, de saúde, mas é um vizinho, um amigo, colega de trabalho. Sabe o nome? Coloque na caixinha de oração. Quando for dobrar o seu joelho lá na sua casa para orar, ou aqui na igreja, lembre dessa pessoa. Isto é amor ao próximo. E aquilo que muitas vezes nós não podemos fazer, irmãos,
Deus pode fazer. Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o nosso querido irmão Aldo, todos os santos dos céus, têm autoridade e poder para convencer a pessoa, para reanimar a pessoa, para abrir os olhos, o entendimento, para mostrar o perigo que a pessoa está correndo. E a pessoa, então, acaba entendendo e tendo o desejo de voltar, de permanecer fiel, obediente. Se alguma coisa estava atrapalhando, vai consertar a sua vida, vai lembrar daquilo que Jesus disse, só para encerrar a reunião, irmãos. Põe a tua casa em ordem. Olha, irmãos, quantas vezes nós ouvimos esses ensinos, está na Escritura Sagrada, e às vezes nós não paramos para olhar para a nossa vida, se ela está em ordem mesmo. Põe a tua casa em ordem, que todos os dias eu estarei contigo. Isto não é maravilhoso? Um pedido de Jesus: coloque a tua casa em ordem, para que eu possa estar no teu lado todos os dias, abençoando a tua vida, o teu lar, a tua família, te guardando, te amparando. Mas era a nossa casa que nós moramos, que ele estava pedindo, a casa lá, nosso lar? Não. Ele estava falando a nossa vida. Põe a tua vida em ordem, de acordo com aquilo que tem aprendido, e eu estarei contigo todos os dias. Isto é precioso e maravilhoso. Então é fazermos a nossa parte, irmãos, firmes e confiantes, vamos para frente, e com estes santos de Deus venceremos. Amém. Aqui eu tenho um aviso para fazer. No próximo sábado haverá ensaio com o coral infantil, às 15h30. Peço a presença dos pais para este primeiro ensaio, para tratar de assuntos referentes ao coral infantil. Tá certo? Então, o ensaio para o coral infantil, no próximo sábado, às 15h30, e os pais que puderem, então, estejam presentes, que será muito importante a sua presença. Obrigado, irmãos, pela sua presença e pela sua cooperação. Fiquem todos em pé, por gentileza. Nós vamos fazer a nossa oração final. É hora de pedir aquilo que nós precisamos, não é? Com muita fé, com muita confiança, nós sempre precisamos da graça de Deus. E Jesus disse que aquele que pede, recebe. Mas precisa pedir com fé. Oremos. Santíssimo Deus e nosso Pai, nós te damos graças por mais esta oportunidade feliz que nos concedeu neste dia, por mais esta reunião realizada, pela presença dos teus santos e anjos poderosos, pelos ensinos que temos recebido, para que possamos aprimorar o nosso espírito, a nossa fé, para que possamos viver a tua santa vontade em perfeita união uns com os outros, e o Senhor possa continuar manifestando a tua glória e o teu poder entre nós, e abençoar a nossa vida, para que todos nós possamos vencer até o fim. Agora eu te peço que abençoe a todos os teus filhos e filhas que compareceram a esta reunião, aqueles que nos acompanharam também, mesmo de longe, lá nos seus lares, via internet, tem esta oportunidade de acompanhar as nossas reuniões e aprender a cada dia os ensinos preciosos que esta igreja tem para nos dar. Deus bendito e Senhor, eu peço que em nome de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, do Santo Irmão Aldo, e também dos demais santos poderosos que estão conosco, e que exercem o teu poder, ó Pai, que tem autoridade divina para nos abençoar em teu nome. Abençoe ricamente a todos os teus filhos e filhas, atendendo os pedidos, as orações que estão te fazendo. Agora eu peço à Senhora Santa Avó Rosa, que junto com a Mãe Virgem Maria, que são as duas mães divinas e celestiais que Deus nos deu para cuidar de nossas vidas, zelar por nós, por nossa família, por nossos lares. Santas mães poderosas, com todo o poder do Pai e de Jesus, abençoe estas vidas, esses nomes que colocaram nessa caixinha de oração. As senhoras mães sabem aquilo que cada um está passando e que precisa, a solução de algum problema, seja de saúde, seja um problema lá no seu lar, no seu trabalho, aquilo que eles estão pedindo com muita fé e esperança, e aguardam as tuas bênçãos preciosas, Santa Avó Rosa, as tuas bênçãos preciosas, Mãe Virgem Maria, como mães que são,
e cuidam e zelam de todos nós, filhos de Deus. Tome conta dessas vidas. Aonde estiver, se estão aqui presentes, que sintam as senhoras mães cobrindo-os com o seu manto sagrado, abençoando e fortalecendo. Mas se alguém está distante, quem sabe até hospitalizado, ou em casa no leito de dor, passando alguma dificuldade, mães, enviem em nome de Jesus anjos dos céus para levarem até eles, lá no seu lar, no hospital, na casa de saúde, onde estiver, o consolo e a paz dos céus, o alento divino, e dê a eles ânimo e coragem para que possam vencer. E se for da sua vontade, benditas mães da vontade de Deus, realize um milagre na vida deles, para que possam ser felizes. Agora despeçam a todos na paz do reino dos céus. Irmãos e irmãs, recebam mais uma vez a bênção do nosso Deus e Pai, na comunhão do seu divino Espírito Santo. A bênção de Jesus nosso Senhor, de nossa bendita Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo também. Amém. Está encerrada a nossa reunião, irmãos.